Aqui daí o diálogo. Não sabem fazer conta, mas sabem ter dinheiro. Essa é boa. Não fiz assim. O diálogo Fluiu. Se fez. Fluiu. Isso aqui é uma sugestão prática. Que todos os façam Mas não tem medida provisória. ele tem uma medida provisória. Santa Catarina é o único estado que pode editar. Duas opções. Autoritarismo total, democrático. Vamos lá. Roberto, so we would like to continue. Pode falar em português, aqui, qualquer língua que você queira, desde que seja Eu sou brasileiro, só para você me apresentar. por favor. Isso eu quero ouvir. Olha, Eu eu... já tô com os name tags, peraí. Tá, os name tags estão chegando. E nós temos aqui, então, o Roberto, Vai estar de graça. mais um, enfim, brasileiro que está aqui trabalhando numa empresa da indústria farmacêutica. Ele é médico da Faculdade Federal, da Universidade Federal, Faculdade de Medicina do ABC Paulista. Olá, boa tarde a todos. Primeiro, Tarde. queria agradecer pelo honroso convite e me sinto realmente muito honrado de poder falar para uma plateia tão distinta quanto essa. Muito obrigado pelo convite. A minha missão aqui com vocês acho que vai ser apimentar um pouco mais a discussão, né? Porque falou-se muito e queria felicitar os palestrantes anteriores, porque eu acho que a discussão foi realmente muito importante, e dizer que eu acredito muito na colaboração entre os setores. Então, a minha palestra também vai abordar um pouco isso. Mas, basicamente, o que eu vou discutir é, entre a inovação até a aprovação de um produto, quais são os desafios que um país como o Brasil, né, enfrenta em acelerar esse processo de aprovação de moléculas no país, e tentar traçar um pouco um paralelo com o que a gente vive fora do Brasil e trazer e compartilhar com vocês essa experiência que eu tenho por trabalhar numa companhia farmacêutica. Só um pouquinho do meu background. Então, eu sou médico, sou oncologista clínico, formado no Brasil. Recentemente, fui convidado para trabalhar aqui nos Estados Unidos pela Pfizer do Brasil, onde comecei a trabalhar desde 2011. Meu foco sempre foi oncologia, então tudo que vocês vão ver nas apresentações, eu vou tender a puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado, né, para a oncologia, mas eu também trabalhei com reumatologia, anti-infectivos, um pouco de doenças raras, e a apresentação eu tentei fazer o mais abrangente possível, de que cubra todas as áreas terapêuticas. Falando um pouco sobre pesquisa e desenvolvimento, e dentro do ambiente de pesquisa e desenvolvimento, eu vou me ater exatamente ao processo de desenvolvimento de um fármaco no que tange a pesquisa clínica, quais são as etapas, quais são os desafios, e quais são as áreas de oportunidade que a gente pode encontrar num país como o nosso para melhorar. Antes de mais nada, apesar de estar fora do Brasil pouco tempo, tem 3 anos, me orgulho muito de ser brasileiro e fiquei muito honrado com o convite de estar aqui para poder trazer e compartilhar com vocês isso para ajudar a melhorar a nossa realidade lá no Brasil. Acho que o Eliseu falou muito bem antes. Existe um perfeito espaço para colaboração entre todos os setores de uma sociedade, principalmente no que se diz respeito ao desenvolvimento de novos medicamentos. Claro que cada setor tem o seu papel, mas a minha mensagem aqui é que os setores eles dependem um do outro. E eu acredito que dessa colaboração entre os setores é que realmente uma nação, um país, uma sociedade pode avançar no que diz respeito à melhoria da qualidade de saúde da população. A academia sempre contribui muito com o avanço do conhecimento científico nas áreas de ciência básica. Por outro lado, o setor privado avança muito em como esse conhecimento na ciência básica se transforma em realidade, trazendo tratamento aos pacientes. Porém... Desculpe. Desculpe. Só uma pergunta. Volta ali um pouquinho. Você está dizendo que de um total de 80 bilhões de dólares são aplicados por ano, é isso? Isso. Em pesquisa clínica.
Em pesquisa. Em pesquisa, não pesquisa clínica. Eu estou só contextualizando o Pesquisa na cenário. área farmacêutica. E pesquisa de um modo geral. Em biofarmas. Em Biofarma. Aqui, ó. E desses, 50 do setor privado e Isso. 30 do governo. Isso. O que é importante salientar que não é só a indústria farmacêutica, acho que já foi muito bem dito aqui, que é responsável por desenvolvimento de novas moléculas. Mas, por outro lado, é inegável a capacidade que a indústria tem de produção em larga escala, porque mais do que descobrir um medicamento, mais do que provar que ele é eficaz e seguro, é como você torna isso uma realidade a várias pessoas no mundo, não só a um país. Que o pessoal Né? E eu acredito muito claramente, como já foi muito bem anteriormente comentado, esse espaço de colaboração entre os setores. E se esse espaço aqui que está sendo criado pode ser transposto para a realidade, uma discussão nacional no nosso Brasil, muito melhor. Porque eu acho que muita oportunidade de diálogo vai gerar muita conversa, muito alinhamento, e quem vai ganhar serão principalmente os pacientes, da qual a gente é a razão de estarmos aqui discutindo esse tema hoje. Basicamente, o caminho de desenvolvimento de uma molécula é longo, é árduo, oneroso, dispendioso e de muito trabalho. Basicamente, esse longo caminho nós podemos dividir em 3 etapas. Essa primeira etapa que vai, acho que falou-se também muito bem sobre inovação, de ter uma ideia, e essa ideia muitas vezes nasce da necessidade médica, de uma necessidade médica não atendida, uma doença que não tem um tratamento, ou que se quer melhorar o tratamento daquela doença. E passa-se alguns anos entre ter uma ideia e transformar aquela ideia numa molécula, numa nova entidade terapêutica, num novo agente, seja uma molécula sintética ou um biológico. Depois que se passa por esse longo período, basicamente que ocorre em laboratório, de sintetizar uma molécula, torná-la estável e capacidade de ser produzida em larga escala industrial, iniciam-se os estudos em animais, porque você precisa entender como aquela molécula funciona num organismo vivo. Como aquela molécula, qual é o perfil de estabilidade, qual é o perfil, perdoem o mediquês, de farmacodinâmica e farmacocinética, como aquela droga interage no organismo de um ser vivo, não só numa bancada de laboratório. Então, se inicia um período de estudos em animais. Todo esse período é chamado período pré-clínico de desenvolvimento. Ok? Depois que conseguimos entender um pouco como essa molécula funciona em um ambiente animal, conseguimos provar, entender o mecanismo farmacocinético e farmacodinâmico, avançamos, então, para a fase dita pré-clínica, a fase clínica, perdão. E nessa fase clínica, ainda existe um outro largo período de tempo, que eu vou detalhar um pouco mais para frente, de pelo menos 3 fases, até que esses dados estejam maduros e sejam submetidos a uma agência regulatória para avaliar a eficácia e segurança de um medicamento. E não só depois que o medicamento ele é aprovado por uma agência regulatória, existem muitas áreas que existe um comprometimento do fabricante, da indústria que produziu, de continuar seguindo e avaliando os dados de segurança e eficácia agora numa larga população, a partir daquele momento que aquele produto é comercializado. Porque lembrem vocês, um estudo clínico, ele representa uma pequena parte da população. Grandes estudos clínicos têm 1.000 pacientes, 2.000 pacientes. Agora, quando aquela molécula vai para o mercado, que ela atinge milhões de pacientes, pode ser que os dados de eficácia e segurança sejam diferentes, principalmente os de segurança. Então, existe um comprometimento de continuar avançando. Então, é a fase 4, vamos chamar assim. Se vocês olharem, cada vez mais, inovar é complexo e difícil. Se nós olharmos historicamente o quanto se melhorou a saúde do ser humano de um modo geral, antigamente se morria muito de infecções. Hoje as infecções que agora estão voltando de novo, as infecções virais, né, mas as bacterianas, a penicilina, se avançou muito nisso. A população está envelhecendo mais. Estamos aprendendo e vendo muito mais outras doenças que não víamos anteriormente. Câncer será um problema mundial em 2020. Já é hoje e vai piorar, porque a população está envelhecendo, estamos vivendo mais. Estamos mais susceptíveis a desenvolvimento de neoplasias. Então, o mercado de desenvolvimento de moléculas é muito competitivo, porque os tratamentos também estão mais eficazes. Para você demonstrar um benefício sobre o que é considerado um padrão, é muito mais competitivo. Então, um número enorme de moléculas entram numa fase pré-clínica, mas um número muito, muito pequeno
atinge a fase regulatória, e mais do que atingir a fase regulatória, realmente tem todas as questões que os senhores já discutiram anteriormente, de acesso efetivamente que um paciente possa receber um tratamento. Então, isso é uma longa jornada, uma longa estrada que leva muitos anos, um trabalho árduo de investimento financeiro, investimento humano e intelectual por detrás. Só para contextualizar aqueles que não estão familiarizados com o jargão de pesquisa clínica e com o Mediquês, me perdoem, basicamente as fases clínicas que aqui estão representadas nesse slide sumarizam as etapas de desenvolvimento em humanos, onde na fase 1, basicamente o que nós buscamos é entender qual é a dose do medicamento. Começamos com uma dose baixa, vamos aumentando até atingir eventos adversos e descobrimos que a melhor dose para o medicamento X é a dose Y. Depois que se identifica a dose, passamos à fase 2, onde aquele medicamento vai ser avaliado um número maior de pacientes, se há sinais de eficácia daquele medicamento ou não. Só quando o medicamento prova alguns sinais de eficácia e segurança na fase 2, é que avançamos para as grandes fase 3. Fase 3, entenda, em oncologia, 200 pacientes, fase 3 é muito grande. Em cardiologia, em reumatologia, os números beiram 1.000, 1.500 pacientes. Mesmo assim, ainda representa muito pouco da população que potencialmente vai usar o medicamento. Mas é a forma qual a gente extrapola os resultados e quando você avalia um paciente no seu consultório, você faz a pergunta, este paciente que eu estou vendo aqui na minha frente, ele é o paciente que foi estudado naquele ensaio clínico e que pode se beneficiar do tratamento ou não? Essa é a pergunta que todo médico faz no seu consultório. Como eu disse, existe uma longa jornada desde que a molécula entra na fase clínica até a aprovação. E aqui eu queria parar para o primeiro comentário, entre as diferenças que existem basicamente no Brasil e em outras agências regulatórias no mundo, principalmente aqui nos Estados Unidos, onde para algumas enfermidades, como oncologia, como enfermidades, doenças raras, onde não existem muitos pacientes, você não consegue fazer estudos clínicos com 2.000, 1.000 pacientes, os estudos são pequenos. Existem agências regulatórias que entendem aquela necessidade, como o câncer, por exemplo, de quanto mais rápido você trouxer o medicamento, mais você vai beneficiar os pacientes. Então, por exemplo, algumas agências regulatórias, como o FDA, existem mecanismos e leis estabelecidas muito claramente de aprovação de medicamentos com estudos de fase 2 para condições médicas consideradas graves, sérias, de risco muito grande à vida. E o mais tradicionalmente são as aprovações regulatórias baseadas em estudos de fase 3. E aqui acho que vale muito o seu comentário anteriormente, de realmente que você observa com essa nova designação do FDA de Breakthrough Therapy Designation, quer dizer, quando o FDA identifica uma molécula que está em desenvolvimento e ela representa um grande avanço, porque a magnitude do ganho para o paciente é muito grande, o FDA chama a indústria farmacêutica, sentam juntos e discutem como nós podemos acelerar o desenvolvimento desse remédio para trazer logo e beneficiar os pacientes. Então, esse acho que é um bom exemplo. Acho que esse é um bom exemplo e um benchmark, como já foi dito anteriormente, de como se acelerar. Claro que não termina aqui, porque o FDA existe um comprometimento, né, da indústria com a entidade regulatória de continuar avaliando em fase 3, mas hoje existem inúmeros produtos aqui aprovados dessa maneira, né, para antecipar o benefício aos pacientes. Então, acho que aqui é o primeiro parênteses, comentário, entre que o Brasil ainda está um pouco mais no modelo de ter fase 3, assim como a Europa, por exemplo, né? A Europa ainda está discutindo qual seria o melhor modelo. Cada vez mais, pesquisa clínica também é um desafio para quem realiza e para as indústrias. Hoje, o objetivo era, você tem um medicamento que trata todo mundo com, por exemplo, câncer de pulmão. Hoje já se sabe que não é mais assim. Já se sabe, através da academia, que existem subgrupos de que o que chamamos câncer de pulmão não é câncer de pulmão. Existem vários pequenos subtipos de câncer de pulmão, cada um com um comportamento clínico diferente. Cada um vai ter uma evolução diferente. E muitos desses vão ter um tratamento específico diferente. É a chamada medicina de precisão.
Então, esse é um outro fator em que, hoje, falando de inovação, é a grande busca, né, de todo mundo que trabalha em desenvolvimento de novas moléculas. É identificar uma molécula que ela é um alvo específico a um paciente. Porque isso pode, de certa maneira, ajudar quando discutimos com as fontes pagadoras, se é um governo que vai incorporar, se é um plano de saúde que vai incorporar, porque aquela droga vai beneficiar não todos os pacientes com câncer de pulmão, mas aquele específico grupo de pacientes. Porém, para se desenvolver essa tecnologia, você adiciona custo no desenvolvimento e na descoberta de plataformas de diagnósticos moleculares, por exemplo, no caso do câncer de pulmão, que eu estou usando como exemplo. Isso já é realidade. E aqui eu trago um exemplo da época que eu ainda estava trabalhando no Brasil, do poder da colaboração entre indústria farmacêutica e governos e academia, né? Onde no Brasil e no Chile se iniciou, isso é uma informação pública, através de uma parceria entre o governo do Chile, juntamente com o INCA, no Rio de Janeiro, se criou na América Latina uma plataforma de medicina personalizada para buscar marcadores moleculares em câncer de pulmão e ajudar o desenvolvimento de moléculas específicas para aquele câncer de pulmão, beneficiando milhares de pacientes. Esse é um exemplo claro onde o setor privado, a academia e os governos se juntam numa fase muito precoce e discutem oportunidades e áreas em que podem colaborar e contribuir. Depois que eu contextualizei um pouco, queria perguntar se o Mediquês, tudo bem? Fui muito duro no Mediquês, ok? Ok. Vamos colocar discutir um pouco dessas fases da pesquisa clínica, fase 1, 2 e 3. Quais são os obstáculos que a gente tem num país como o nosso, em comparação com outros? Antes da gente falar isso, basta você olhar nesse site, é um site americano, chama-se clinicaltrials.gov. Esse é um site que, por uma lei americana, todos os estudos clínicos realizados aqui têm que ser cadastrados nesse site e tem que ser feito um disclosure de quem é o patrocinador, todo o desenho do estudo, quem são os centros participantes, para dar-se transparência. Então, esse site ele é uma excelente ferramenta em que você consegue mapear, de certa forma, o que está acontecendo em termos de pesquisa clínica no mundo. E quando você olha o tamanho do país, o tamanho das populações, você vê claramente a nossa pouca competitividade no cenário da pesquisa clínica internacional. E o que eu quero, a partir de agora, é juntos elaborarmos aqui, talvez chegarmos mais às perguntas do que às respostas. Por que que o Brasil... Você traduz um pouquinho o mapa, porque... Do número do Brasil. Traduz. Ok. Por que ele aparece verde depois vermelho ali? Em termos gerais. Obrigado pela pergunta. Não se atentem às cores. O objetivo são os números. E perdão aqueles que estão no fundo, porque os números, para quem está no fundo... Até para quem está na frente. Mas não dava para... Se aumentasse muito, ia desconfigurar... Mas se você olhar, por exemplo, os Estados Unidos hoje, isso aqui eu atualizei, né, dia 25 de março, isso é em tempo real. Né? Você pode entrar agora e os números provavelmente podem ser um pouco diferentes. 83 mil estudos clínicos estão acontecendo nesse país. Agora, E aqui não é oncologia, aqui é estudo clínico, medicamentos, device, ciência básica, tudo. E no Brasil? No Brasil, a gente... Não, aqui é América Latina. América do Sul, perdão. 66.300. O Brasil... 4.328. Desculpa, 80.000 a 4, é isso? Isso. Aí, 83 mil a Na quatro. América Latina, na América do Sul toda é o quê? 6.345. E no Brasil, 4 mil e pouco. Aí vamos falar... você fala, tudo bem, nós estamos comparando os Estados Unidos, que é um país, né, que dispensa comentários. Pega um outro país. Canadá se dá você quiser. 13 mil. Canadá. Canadá tem 32 Agora- milhões de habitantes, né? Austrália, 5 mil quase, 4.931. Né? Agora, você compara o poder que nós temos de população, a nossa variabilidade genética e humana, né, de pacientes em pesquisa clínica. E um outro detalhe que eu não coloquei na minha apresentação, mas se você olhar a pesquisa clínica ela é uma ferramenta, vamos chamar assim,
A China aqui tem 3 mil... Não, 17 mil. Aqui, 17.875. Aqui é a Rússia. 3.400. A Rússia tem menos que nós. Igual a nós. Conseguimos ganhar da Rússia agora, viu? Igual a nós. Se vocês pensarem na pesquisa clínica, porque uma pesquisa clínica, quando ela ocorre, ela é toda financiada pelo seu sponsor. Geralmente a indústria farmacêutica. Testes, tudo é financiado pelo sponsor. Isto também pode ser um mecanismo de prover a pessoas, a pacientes, acessos precoces à tecnologia, a novas terapias, a custo praticamente zero ao governo, por exemplo. Então, a pesquisa clínica pode também ser uma ferramenta hoje de ajudar a saúde por promover acesso a novas terapias. Esse mapa é genial. E aqui, talvez, começamos a apimentar um pouco mais a discussão. Por que no nosso país, que tem todo esse grande potencial, né, é a velha discussão que acho que os senhores, alguns talvez estejam mais familiarizados. Isso é né? pimenta malagueta. Do processo regulatório no Brasil, né, onde, basicamente, aqueles que não estão familiarizados, eu vou me deter 1 ou 2 minutos aqui explicando, existem dois processos aprovatórios que correm em paralelo e simultaneamente. Um é o processo ético, que é esse processo aqui da CONEP, que é dos Centros de Comitê de Éticas em Pesquisa e a CONEP, e um é uma aprovação regulatória pela própria agência, pela própria Anvisa. Ok? Tem um outro slide que eu vou mostrar. Em muitos países, este processo, esta entidade nacional que avalia todos os protocolos clínicos do ponto de vista ético não existe. Este poder é um pouco o que falou o Steve, em relação a empoderar os comitês de éticas de pesquisa aqui, onde se você acredita que esses comitês de éticas das instituições avaliou um protocolo ou julgou ético, não teria papel, talvez, da CONEP. Isso é uma discussão que tem muito tempo, não sei, estou um pouco fora, não sei se avançou mais da época que eu estava no Brasil ou não, deve continuar mesmo. A Anvisa melhorou. A gente vai falar isso. O processo da Anvisa, e acho que aqui vale um reconhecimento, ainda é um processo lento, mas existe um esforço muito grande da agência em melhorar o processo. E, recentemente, a agência realmente implementou novas leis para agilizar e melhorar esse processo. Né? Isso aqui eu peguei de uma audiência pública que estava disponível na internet, e claramente a Anvisa tem um papel importantíssimo de monitorar a condução de estudos clínicos e garantir a segurança de todos os sujeitos de pesquisa, entendam pacientes aqui no caso. Pois não? Permite a frase de 2 segundos. Por favor. O problema hoje não está mais na Anvisa, ponto. Eu acho... Vamos avançar na apresentação. A Anvisa é uma agência regulatória relativamente jovem, comparando com outras agências. Acho que ela cresceu na sua importância mundial. Hoje ela tem uma respeitabilidade muito grande, mesmo perante o FDA e o EMA. Na época que eu trabalhei no Brasil, já vi muito plantas de inspeção que foram aprovadas pelo FDA, que foram rejeitadas pela Anvisa, e depois o FDA teve que voltar atrás. Então, acho que a agência ganha essa liderança, vamos dizer assim, de respeitabilidade, e tem feito esforços claros para melhorar a legislação e acelerar este processo, né? Como esta publicação de 2012, que tentou agilizar. Basicamente, ela diz o seguinte: quando um comitê de ética aprovava, você agilizava o processo perante a CONEP. Mas, se você olhar, até pelo simples desenho dos esquemas de aprovação em outras entidades regulatórias, o desenho fala por si só, né? É um processo muito mais rápido e muito mais ágil. O que não... Volte aí. Volto. Então, vamos lá. Vamos lá. Os Estados Unidos são 30 dias, você falando isso. Em média. Pode variar de 30... Europa, 60 dias. 60 dias. Europa, entenda Europa EMA. Europa mais... que o país faz parte da União Europeia. Sim. Uhum. E o Brasil?
O Brasil aqui tem no próximo slide. Ah, tá. Aqui são os timelines regulatórios de tempo de aprovação de um protocolo de pesquisa, onde você tem países com 30, 45, 60 dias e o Brasil 365 dias, muitas vezes leva, às vezes, mais de um ano. Só um comentário. Se você avalia, é do próprio site da Anvisa, número de protocolos que foram submetidos e números de protocolos que foram aprovados, né? Mas, volto a dizer, e eu tenho um exemplo muito claro para compartilhar com os senhores, da época que eu estava trabalhando no Brasil, apesar de estar aqui, sou brasileiro e faço todo o esforço para ajudar a levar protocolos de pesquisa para o nosso país, onde um protocolo foi submetido para a Anvisa, para câncer de mama. O estudo estava aberto no mundo inteiro. Eu saí do Brasil, ainda não tinha sido aprovado, e quando aprovou, o estudo tinha sido encerrado, porque, como a inclusão no mundo foi muito rápida, devido à necessidade, as pacientes brasileiras não puderam ser incluídas. Então, mesmo você olhando esse mapa e dizendo... Oi? Repete de novo. O protocolo foi submetido no Brasil para aprovação. De que era o protocolo? Câncer de mama. De mama, certo. Ok? Esse protocolo foi submetido para aprovação do CONEP e Anvisa. Assim como no Brasil, nos outros países do mundo. Durante esse processo regulatório de revisão de aprovação, que levou mais de um ano, o que acontece? O estudo se encerrou a inclusão de novos pacientes, porque os pacientes previstos para serem incluídos foram todos incluídos. E o Brasil ficou de fora? O Brasil, se você olha no mapa, aparece como protocolo aprovado, mas pacientes não foram incluídas no estudo. Por quê? Porque essa competitividade. Hoje, os países estão muito competitivos entre si. Então, mais do que olhar os mapas e dizer, nossa, temos tantos protocolos aprovados, e tantos submetidos e tantos aprovados, é efetivamente quantos pacientes foram randomizados e foram alocados àquele estudo clínico. E a nós, que, por exemplo, trabalhamos, como eu trabalhei na filial brasileira, para você justificar, trazer mais protocolos para o seu país é muito difícil, porque você começa a perder a credibilidade, porque é uma competição entre os países. E aqui, já estou terminando a minha apresentação, é para mostrar também dados do próprio site da Anvisa, a quantidade de protocolos clínicos de acordo com a fase. Então, se você olhar aqui, a maioria dos protocolos é fase 3, então pode-se subentender aqui que são protocolos realmente que vêm da indústria farmacêutica. Os protocolos de fase 1 e fase 2, principalmente os de fase 1, que são poucos pacientes, ainda muito pouco no Brasil. Isso é uma mensagem importante, porque realmente a ciência básica avança nessa fase aqui, o conhecimento, a transmissão do conhecimento de um país desenvolvido, europeu, Estados Unidos, para o nosso país, nessas fases mais precoces. E aqui as entidades, acho que o slide fala por si só, né, entre a participação de multinacionais e da indústria nacional. Mesmo a indústria nacional ainda enfrenta as mesmas dificuldades que qualquer indústria, porque a legislação é comum a todos, né? O que você chama ali de organização de representantes e pesquisa? Muitos patrocinadores, que são as indústrias farmacêuticas, eles não operacionalizam o protocolo, a pesquisa clínica. Contrata-se uma empresa terceira, são as CROs, é o nome Clinical Research Organizations, ou são essas para atuar em nome do patrocinador naquele país. Acho que não vou discutir aqui, já tivemos um exemplo muito claro. O problema não é da qualidade dos nossos pesquisadores e da vontade de se levar mais pesquisa clínica ao Brasil. Né, acho que já foi muito comentado e tivemos um feliz exemplo aqui anteriormente para exemplificar isso. Então, a qualidade dos pesquisadores, a credibilidade que esses pesquisadores têm no ambiente internacional é indiscutível, né? E algumas considerações para encerrar minha parte. Então, como eu já comentei, acho que o potencial da nossa mente humana no Brasil é inegável, acho que temos uma vantagem competitiva incrível. Timelines regulatórios, apesar do esforço da agência,
e ainda temos a questão do Comitê de Ética Nacional para avaliar. É um desafio, talvez o maior desafio hoje que eu colocaria aqui para acelerar o processo da pesquisa clínica. E esses outros pontos aqui sumarizam-se tudo talvez num comentário final. É a capacidade do grupo de pessoas que estão aqui de gerar ambientes que favoreçam o desenvolvimento e facilitem a pesquisa clínica no Brasil. Ouvir os pesquisadores, os cientistas, os pacientes, as indústrias, colocarmos todos juntos numa mesa, como estamos fazendo aqui, e discutir fórmulas, saídas, porque, no final, o que nós queremos é realmente que o Brasil seja o líder, né? Que o Brasil contribua, seja um grande player na pesquisa clínica internacional. Tá certo? Muito obrigado. Obrigado, Roberto. We'll hear now from Paul Mehlmeyer from the National Organization for Rare Disorders, and he will be our final speak. Then we'll have a quick round of questions and answers, and then we'll try to adjourn in about half hour. Paul, if you would just briefly introduce yourself, because we had... Can you... All right. There. Okay, good afternoon, everybody, and thank you for inviting me to participate today. I am Paul Mehlmeyer. I am the Assistant Director of Public Policy at NORD, and as you can now tell, I do not speak Portuguese, so I do apologize. Not yet, but you will. By end of the day, sure. So I've been asked just to go over seminal U.S. legislation and regulation and policy in general on rare diseases. This is a space that the National Organization for Rare Disorders, who I work for, has been active in for now over 30 years. So as I said, I'm Assistant Director of Public Policy. I engage with Congress and the FDA, NIH, and other federal and state regulatory agencies in representing rare disease patients in governmental affairs. So just a quick background on NORD. We were founded in 1983, just as the Orphan Drug Act was passed. The Orphan Drug Act was a law that came out of, it came out of need. There were only 10 orphan therapies approved by the FDA in the 10 years prior to 1983. And there are over 7,000 rare diseases. So before the Orphan Drug Act was passed, a group of patient mothers, mothers who had children with rare diseases, came together, and they saw that many rare disease patients faced the same obstacles, and those obstacles were there just wasn't an economic market for private pharmaceutical companies to develop treatments for rare diseases. This is because many rare diseases only have a handful of patients that are known in the United States. There might be only 5, 10, 15 patients with this disease. So just inherently there isn't going to be the economic incentives in place that you would find for larger conditions such as cancer, diabetes, Alzheimer's, list goes on. So just a few facts about rare diseases. Here in the United States, there are an estimated 7,000 known rare diseases. This is a number that comes from the National Institutes of Health. About 1 in 10 Americans have a rare disease. So individually, each individual disease might only have a handful of patients with that disease, but together that's over 30 million Americans. And looking at that number, it really does go to show just how important this legislation was in 1983. A rare condition is defined as any disease that has fewer than 200,000 people in the United States with that disease at any one time. Different countries define a rare disease different ways. For example, in Europe, they use a ratio. I believe the ratio is 1 in 2,500 people. This 200,000 number was established under the Orphan Drug Act, and it's stayed that same way since 1983. The vast majority of rare diseases are genetic, and thus they are especially complicated to treat. There are no known cures currently because gene therapy is still working its way through the development process, but there have been a great growth in treatments, which I'll get to in a minute. So common experience of rare disease patients, they have a great trouble finding a diagnosis in the first place just because there are so few patients with the disease, and so there are so few physicians knowledgeable in the disease. So it can take years for a diagnosis. I've met patients that are still undiagnosed 20 years or so into their disease, and they're still seeking answers. Treatments are generally more expensive. As I said before, the economic incentives. If you're only going to have
15, 20, 25 patients with a certain disease, and you have to go through the entire development of the drug, just as you would for a common disease, just naturally the price is going to be higher. And this, of course, leads to reimbursement issues with insurers, both public and private. So our mission, as I said before, is just to represent patients and provide education and support, patient assistance programs, and more to rare disease patients. We represent the entire community. And as I was saying, we provide policy and regulatory advocacy, state advocacy. We represent patients at the FDA. We provide educational resource, patient assistance programs, and more. That's our website, rarediseases.org, and then social media as well. I'm going to go quickly through the slides. I have too many slides for the amount of time that I have to talk. So just to dive into the Orphan Drug Act a little bit. As I said, before 1983, only 10 drugs were approved, orphan drugs were approved for rare diseases in the 10 years prior to 1983. So seeing this, a group of patient moms got together and, working with Congress, passed the Rare Diseases Act. The Orphan Drug Act. And it was passed on, it was officially signed on January 4th, 1983 by President Reagan. So what is specifically within the bill? I have section numbers here in case you want to go back and actually read the text. First the bill lays out the qualifications for what an orphan drug exactly is. So first it needs to pass it needs to go through the typical process a drug for a common disease would be. So that's be either through Section 505 of Federal Drug and Cosmetic Act or Section 351 for biologics of the Public Health Services Act. And then again, it defines a orphan drug as any drug that treats a rare disease, and it defines a rare disease as affecting 200,000 or people or fewer in the United States. It does have another provision that allows for a drug to be designated as an orphan drug if it treats a condition that has over 200,000 people, but there is no expected profit or at least recuperation of costs for the company that developed it. So once the drug receives orphan designation, it receives 7 years of patent protection under this. And at the time, that was the largest exclusivity period for any kind of drug. And during the 7-year period, the FDA cannot approve any other drug that is essentially the same drug from another company. So this original drug has 7 years of protection from any kind of generic follow-up. The orphan drug also has several other provisions included within it. It has an orphan products grant program that is administered out of the FDA. This program, distributes about $14 million of grants to companies and researchers per year who are looking into orphan product development. And as you can see, it's been very successful over the past 30 years, and over 45 drugs that are currently on the market have originated from the orphan product grant program that is within the FDA. There's the Orphan Products Board that was established under the Orphan Drug Act. It just basically is a convening body of everyone involved within rare disease and rare disease policy. This has actually been dormant since the late 1980s, and actually one of NORD's policy positions currently is we're trying to bring it back, just because the convening of the different stakeholders within the rare disease community would go a long way in advancing policy priorities for rare disease patients. And then finally, the Orphan Drug Tax Credit was also passed under the Orphan Drug Act. This is a very powerful tax credit. It allows companies to write off 50% of the costs of their qualified clinical testing expenses when doing the taxes. So not all companies opt to take the Orphan Drug Tax Credits. Some opt to take the Research and Development Tax Credit instead. And then some companies aren't eligible for the Orphan Drug Tax Credit simply because they're not a first-to-market orphan therapy. So in summary, it's a very powerful economic incentive. It's known as, quote unquote, the holy grail of economic or of incentives for rare disease treatments. It's still very effective today. There have been a couple amendments that have been passed. One would be just to define the exclusivity a bit tighter. Before, marketing exclusivity would start at the time that orphan drug designation was given, but that might still be, let's say, 2 or 3 years until the drug is to market, so thus lessening the time that the drug would actually have exclusivity on the market. So the 1985 amendments fixed that, and the 1988 amendments specified when orphan drug designation can be requested within the process.
So as I said before, it's worked magnificently. 10 orphan therapies before 1983, over 450 since, and there's over 1,000 orphan therapies currently in the pipeline. Just last year, over a third of the drugs approved by the FDA were for orphan conditions, which is easily a record. And I think this graph right here shows it best, and this is number of orphan designations requests per year. In 1983, we'll only see about 16. In 2014, we saw 467, and this can be directly attributed to the Orphan Drug Act success. So the Rare Diseases Act of 2002, the Orphan Drug Act attempted to address the FDA and drug development side of the rare disease issue. The Rare Diseases Act of 2002 attempts to address the basic research and translational research difficulties that rare disease patients and rare diseases in general face. So it does two main things. It establishes the Office of Rare Diseases at the NIH, and then it also establishes a consortium of individual and private and public research centers across the United States into a consortium of rare disease centers of excellence. So NIH Office of Rare Disease, it does many things. It coordinates rare disease research within the NIH. The NIH has over 25 institutes, all of which are divided into different diseases and disease families. Of course, many rare diseases cross these disease families. So the NIH Office of Rare Diseases, now called the NIH Office of Rare Diseases Research, works with each individual center to coordinate the rare disease research happening within there. And actually, this is the only office like this at the NIH, and has been very effective in its work. It also promotes rare disease research within the NIH. NIH chooses how it allocates its funding and into which diseases it allocates its funding. And so the Office of Rare Diseases advocates for rare disease research when choosing which diseases to be researched. It, of course, just does reports to Congress and the director and stuff, and it also administers various programs for rare disease patients and the Rare Disease Center of Excellence. So currently it is housed within the National Center of Advancing Translational Sciences. This is a center that attempts to bridge the gap, or the valley of death as it is known, between the basic research into the molecule into pharmaceutical development. So taking the molecule, the promising molecule, and getting it to the stages where, as Roberto was talking about, the phase 1 and animal studies and preclinical type studies. So today, the Office of Rare Diseases Research offers various programs. It has a database of rare diseases. So of the 7,000 rare diseases I mentioned, there's a page for each of them. And on this page, there are physicians that are treating the disease. There is a description of the disease. There are centers that are researching the disease. It's really a clearinghouse for any kind of information you might be looking for individual rare diseases. And as a rare disease patient, there is so few information out there about your disease that this is an invaluable resource. And as I mentioned before, the office advocates within the NIH for the research on rare diseases, and currently approximately 14.2% of the NIH research budget goes towards rare disease research. So those are the two main pieces of legislation that have been passed in the last 30 years that affect rare disease patients, but there are plenty of other economic incentives that have been included over the last 30 years that have a very, very powerful impact, and I want to go over a few of them right now. First of all, incentives by exemption, meaning laws or programs that have been passed over the last 30 years that orphans have been exempted from, because they would these laws would provide a possible disincentive from investing in rare disease research. First up, FDA user fees. In 1992, the Prescription Drug User Fee Act was passed, and this was essentially an agreement between industry and FDA. The industry would pay user fees to the FDA in order to speed up review times. It has been very successful, and PDUFA number 6 is coming up in about 2 years, actually about 1 year. But orphan drugs are exempt from this, and the user fees for 2015 are $2.3 million. So when applying, when submitting an application to the FDA, the company must also pay its user fees. Orphan drugs are exempt from this. Next up, in the ACA or Obamacare, there was an annual fee on branded prescription drug manufacturers and importers. Orphans are exempt from this. It has kind of a complicated calculation. I have the URL here.
in case you'd like to become more familiar with it. But it essentially is there's a pool of money that the federal government will collect from all pharmaceutical companies in the United States per year, and then that pool of money is divided up between pharmaceutical companies in a very complicated calculation. The takeaway here is that orphans are exempt from this as well. And then finally, the 340B program here in the United States, it requires drug manufacturers to provide outpatient drugs to critical care centers, as they're known as, so hospitals that have a certain population, whether it be children or maybe rural hospitals, and that the drugs are required to be supplied to them at a discounted price. Orphan drugs are exempt from this as well. There has, in every law that has been passed that influences prescription drug pricing in any way over the last 30 years, orphan drugs have often been exempted from these laws. I also want to talk a little bit about incentives by expedited FDA approval. Roberto talked a little bit about breakthrough approval. There are also 3 other expedited review pathways currently at the FDA, one being the priority review pathway in 1992. This is meant for orphan drug, or not orphan drugs, any drug that treats a serious condition and would make a significant improvement over the current treatment. And also for qualified infectious disease products. This just shortens the clock of the FDA review. Currently, FDA is mandated to review drugs within 10 months. Prior to review, the mandate is 6 months. And as you can see, since most rare diseases are serious conditions, and most rare diseases do not have a treatment, most rare diseases would thus qualify. Fast Track is very similar. The only difference is that it is for diseases that do not have any treatment currently, so it's an unmet medical need. And that the difference in the incentive is that there's an FDA rolling review. Essentially, the FDA is more engaged in the process. Accelerated approval passed in 1992 and then amended in 2012 is meant for therapies that are especially promising and that use a surrogate endpoint or an early clinical endpoint, as the FDA calls it. And then we already went through breakthrough therapy, so I don't need to go over that as well. And then finally, one last incentive that is just coming to popularity over the last couple of years are priority review voucher programs. So the pediatric rare pediatric disease priority review voucher program is when a company would develop a product for a rare pediatric disease, and upon completion of the review of this drug, the FDA would then award it a priority review voucher. So it's an incentive for going into rare pediatric disease research. A company can use this voucher on any product, whether it be for a common or rare disease, or it can sell the voucher. So far, 3 vouchers have been awarded, 2 vouchers have been sold. The first for $67 million, the second for $125 million. So what we're seeing next within rare disease policy currently in the U.S. House of Representatives, there is the 21st Century Cures Initiative. This initiative is really just trying to tackle any problem that might be in existence within the discovery, development, or delivery of treatments and cures. Recently, the ENC committee released a 393-page discussion draft on their proposals. It had many, many proposals ranging everywhere between FDA, NIH, Centers for Medicare, Medicaid Services, and so on. And within this, we're seeing more and more within rare disease policy, and especially within pharmaceutical incentives policy, targeted incentives. So no longer are we seeing, at least not as much, large swaths of exclusivity periods like we saw in the past. We're seeing targeted incentives for individual diseases or disease states, and I think that's probably going to continue more into the future. As the graph showed earlier, we're seeing continued growth within the orphan drug sector, but with all the good news that we have, there are still over 6,500 rare diseases that do not have any treatment. So the key takeaways I'd like to leave you with today. First of all, it is very, very essential to keep the incentives for orphan drug development tight and not to dilute them. There have been many attempts over the last 30 years or so to add on to the Orphan Drug Act, expand the Orphan Drug Act, and NORD has been very much opposed to this, as well as many others within the patient and pharmaceutical community. And that's really, and it's worked amazingly over the last 30 years. It's very important not to expand it and dilute the power of these incentives, because otherwise there's essentially no incentive for rare disease development in the first place.
Second, a combination of incentives work best. I've gone over exclusivity periods, I've gone over expedited review, I've gone over grant programs, exemptions from taxes and fees. All of these work together to provide a powerful economic incentive for orphan drug development. And not one of these individual incentives would work perfectly, and it's really important to have the combination that is currently in place. Orphan Drug Act is the keystone of all of this, but as you saw with that graph I showed earlier, really the takeoff has been in the early 2000s. And then finally, I really want to emphasize the power of the patient voice. Each of the pieces of legislation and regulatory actions that I've discussed today had the patient at the table from the very beginning. The Orphan Drug Act came from patients. Rare Diseases Act came from NORD, a patient organization. Patients and pharmaceutical companies working together throughout the entire process, throughout preclinical, throughout the entire phases 1, 2, 3, and 4, and then in post-marketing, and then also at the table talking with Congress and FDA and any kind of regulatory body. That is when it is the most powerful voice, and has been the most effective voice, and has worked for 30 years now. So if there's anything I can leave you with, please include the patient in the processes that you have in drug development, because I can promise you it'll pay off in the end. So that is all I have. Well, muito obrigado. Thank you very much. Eu gostaria só de fazer duas lembranças aqui. O Brasil teve, quer dizer, há brasileiros que, obviamente, infelizmente, são portadores dessas doenças raras. Eu queria lembrar aqui a figura do governador Pedro Ivo, que esteve no NIH, eu me lembro muito, porque nós tínhamos reuniões nos períodos que ele ficava fora do NIH, e porque ele tinha, eu acho que, uma doença muito rara de circulatória nas extremidades do corpo. E a outra coisa que eu quero lembrar é que esse sistema funciona, em parte, porque parte dos custos de transporte de pacientes para o NIH, para Mayo Clinic, eu acho que também é um dos lugares onde faz os acompanhamentos, é feito por um sistema de voluntariado de pilotos de aviação de recreio, quer dizer, são pilotos que gostam de voar. Então, no fim de semana, eles são programados eles combinam e trazem pacientes de vários lugares aqui para o NIH. A razão pela qual eu sei isso é que a minha mulher faz, de vez em quando, a última parte desse trabalho, que é ir ao aeroporto municipal de Montgomery County, receber as pessoas e levá-los até o NIH ou fazer o caminho contrário. Então, há um elemento aí. Eu até já, pensando nisso, tenho alguns queridos amigos, começando pelo William Vac, que é piloto, que eu já até disse a ele, deve haver algum espaço no Brasil para que vocês, que adoram voar por aí, possam voar com alguma utilidade também, fazendo esse tipo. Mas eu acho muito interessante isso, como um sistema de voluntariado se completa, quer dizer, reforça esse tipo de sistema, levando as pessoas até aqui, o NIH, que fica em Bethesda, em Maryland, perto de onde nós vamos passar amanhã a caminho da AstraZeneca. E com isso, eu queria passar a palavra para o Brito e depois ver se tem algumas perguntas aqui. Tá, 1, 2, 3. Brito. Eu só queria fazer em 30 segundos uma atualização sobre essa questão de doenças raras, que há alguns fatos novos que a gente deveria considerar antes de partir para o debate. A primeira questão, que é curiosa, na medida em que melhora a qualidade brasileira de fazer diagnóstico, aumenta a constatação e o registro de casos de doenças raras. Segunda constatação que é positiva, na medida que aumenta a cidadania, aumenta a organização dos portadores de doenças em associações, aumenta a luta por solução para doenças raras. Terceira consequência, na medida que isso acontece, o que é ruim pode ficar pior, ou seja, a pressão sobre a questão de incorporação e de financiamento se torna pior, porque, evidentemente, esses custos aqui, por uma questão de escala, vamos ser claros, eles são ainda maiores do que quando a gente cogita de oncologia e etc. Né? Bem, dentro desse quadro, chegamos, e eu estou dizendo com muito orgulho, foi o governo e nós, chegamos à conclusão de que era preciso partir para iniciativas. A primeira iniciativa foi tomada pelo governo. Pela primeira vez na história desse país, foi aprovada uma política nacional para doenças raras, que estabeleceu a montagem de um grupo de centros de diagnóstico
e uma rotina de encaminhamento de pessoas em direção a especialistas, porque um problema que existe é também qual é o médico que vai conseguir diagnosticar esse tipo de doença. Evidentemente, a política do governo não prevê a terapia. E é óbvio que quanto mais aprimorar o diagnóstico, mais vai haver a demanda por terapia. Então, o Congresso tem, nesse momento, sob liderança de um bravo, competente e extraordinário deputado do Rio Grande do Sul aqui presente, tem um projeto que está em tramitação em fase final na Câmara, tentando definir uma resposta para essa questão. E a nossa premissa é a seguinte: se a gente não definir uma fórmula super cautelosa, super gradual de enfrentar isso, isso será enfrentado pela pior forma possível, que é a judicialização. Ou seja, uma organização super tímida que garanta um direito hoje, o segundo amanhã, o terceiro depois de amanhã, é melhor do que, na ausência de alguma perspectiva, essa coisa ficar só por conta da judicialização. Então, o problema ficou muito presente. Os números que a gente tem mostram que são poucos casos com alto percentual no aspecto financeiro, e tem se trabalhado, está se trabalhando, e aí é um exemplo super positivo, porque aí não tem governo, não tem congresso, não tem indústria, não tem associação de pacientes, está todo mundo junto tentando organizar isso. E foi tão positivo que agora, no Encontro Mundial sobre Drogas Órfãs, que ocorre aqui em Washington, em 2 ou 3 semanas, o Brasil foi convidado para 2 mesas para expor o caso brasileiro. Ok. Deputado Perondi, deputado Júlio. O deputado mencionado é o Peroni? Quer começar? Não, o trabalho... Ele pediu que eu não dissesse o nome. O Brito já antecipou. Nós trabalhamos com as ONGs a 1000 mãos. A Interfarma ajudou bastante, técnicos, e o projeto está na Comissão de Finanças, passou pela Seguridade. Né? Então, vamos trabalhar com os líderes, para a gente se acelerar dentro dessa fase fulminante do parlamentarismo branco, onde o parlamento brasileiro está com altivez e independência, que seja construtivo isso em relação, deixou de se subjugar o executivo, né? A gente possa acelerar esse processo. E comporta, e foi em cima muito do que vocês fizeram, né? Comporta incentivos à indústria, comporta isenção, estimula esses centros também de criação. Tá? Então, esse é outro desafio para ver se esse quarto grupo, né, que está aqui volta para lá e a gente possa fazer andar, além desse, outros que nós vamos clarear e tocar para frente. Né? A minha pergunta vai para o Roberto. Quando você estava explicando aquelas fases do processo todo e da especificidade que vai entrando hoje, os tumores e os tratamentos que podem ser dirigidos, me veio a questão com relação ao sistema oncológico e com relação a outros sistemas. Tem algum processo que, quando você descobre uma aceleração de determinada região ou geneticamente determinada área de um sistema que pode, alguma dessa fase, ser acelerada? E aí veio uma dúvida com relação a uma outra questão, e desculpe a ignorância. Por exemplo, no Brasil nós vivemos surtos sequentes de dengue e se busca a vacina para se encontrar. Quando é um surto como esse, ou um chamado epidemia, como o caso, por exemplo, me veio à cabeça a questão lá da África do Ebola, pode uma dessas fases, em função de uma epidemia, ser acelerada e ser cumprida? Em que momento daquele seu roteiro ela pode ser adiantada para que possa se alcançar um resultado mais rápido? É só um questionamento. Muito obrigado. Não é dessa eu queria, primeiro, agradecer ao Roberto e ao Paul pelas brilhantes palestras e retomar o tema central da nossa missão, na ótica diferenciada de vocês, quer dizer, Paul acompanhou, do ponto de vista dos pacientes, da sociedade, o desenvolvimento de toda uma política para doenças raras, e o Roberto, um cientista.
Fica claro nesse todo o nosso seminário e o trabalho em San Diego que o Brasil tem um enorme vácuo aí, um atraso inquestionável. Vamos supor que a gente dê conta de resolver os problemas do marco regulatório, da dinâmica regulatória, do ambiente, do ecossistema, empreendedorismo, gosto pelo risco, aproximação de universidade com empresa, tudo vai bem. Nós não vamos poder abraçar o mundo com as pernas. Há que se ter seletividade. O professor Ivan de Moura Campos, que é da área de tecnologia de informação, certa vez falou que o método para decidir isso, ou você vai naquilo que você tem muito e, portanto, vantagens comparativas, ou aquilo que você não tem nada, mas precisa ter. E aí você seleciona e joga tudo que está no meio de campo fora, essas opções. Nós temos um elenco aí, desde as doenças tropicais, o Júlio citou aí, podia falar malária, dengue e tal, até as doenças raras. Pela experiência de vocês, com óticas diferentes, né? Se o Brasil tivesse um ambiente, nada diz, não tem nenhum defeito genético no Brasil que a gente não consiga, num prazo de 5, 10 anos, corrigir e criar um ambiente adequado. Tem massa crítica para isso e tal, tem que corrigir um pouco, a mudança cultural não é fácil. Mas quais linhas, pela experiência de vocês, que apostas o Brasil devia fazer? 4 ou 5 linhas que... o Brito gosta muito desse método, né? Porque não adianta tirar, você não vai ter excelência, expertise em tudo, né? Tem que ter foco. Então, das doenças raras, doenças tropicais, dengue a gente tem muita, malária tem muita, já doenças raras pouca, mas que é qual um bom método para decidir 4 ou 5 coisas a perseguir? Se o resto das questões se alinhar. Deixa eu só acabar de tomar nota da sua pergunta. Se a gente vier para 60 dias, você acha que a gente Estou gostando do Microfone. Yeah, I didn't get that last one because. Microfone. Se contamina não, viu, Dorico? Não se contamina não. Eu tenho que só avisar você, Peroni, que o senador autorizou, viu? Cumplicidade aqui está sendo total. Então, não, eu queria, Roberto, primeiro parabenizar. Acho que você fez completou aí, eu acho que o estado da arte, né? Eu acho que a gente montou agora, acho que o San Diego e aqui o estado da arte, como é que nós estamos hoje, até para a gente poder fazer intervenções, e eu acho que esse amadurecimento nós estamos conseguindo fazer. Eu compartilhei com o Brito isso lá quando eu estava no Conselho Nacional de Saúde. Eu acho que é um equívoco que a gente está fazendo, que a gente tem que superar isso. Eu acho que a CONEP faz um desserviço quando ela tira a autonomia do CEPS, e eu acho que a ideia nossa é fortalecer o CEPS, e o CEPS nós temos que resolver isso. Eu estou convencido, eu acho que é um desafio. Nós não podemos mais perder esse tempo. Nós estamos na era da velocidade. Nós estamos com 2 ingredientes. Nós estamos na era do conhecimento e na era da velocidade. Onde, se nós estamos perdendo aí com 30 dias, nós temos que... Eu acho que a nossa meta tem que ser 20 a 30 dias. Ou seja, o Brasil não pode ficar fora de pesquisa clínica como nós estamos ficando. Então, e aí nada justifica isso. Então, isso eu acho que é um dever de casa que nós vamos ter que fazer. A minha pergunta é se você acha, então, que a gente retomar isso, né? E a outra coisa, eu acho, viu, Peroni, eu acho que pode contar comigo que esse esforço, eu acho que a questão das doenças raras, o Brasil, evidentemente que nós temos um desafio, porque quando a gente diz que o sistema é universal, nós dizemos que todos têm acesso. Só que nós não fizemos outro dever de casa, que não foi regulamentar a equidade. Acho que, aliás, a equidade é pouco mal trabalhada no Brasil como um todo, e não regulamentamos a integralidade. Quer dizer, a universalidade é o que todos têm acesso, mas a integralidade, todos os países do mundo, inclusive a Europa, Canadá, eles definem que são universais e o que todos têm acesso.
No geral, a odontologia, por exemplo, não é. O Canadá, a odontologia até 12 anos, a Europa, como toda a odontologia, não é. E nós queremos fazer prótese na odontologia. Terminamos. Então, esse padrão de integralidade que nós não definimos ainda. Então, isso é um desafio. E como nós temos um vácuo, e parte da judicialização nossa é fruto do vácuo, de que o juiz, quando vai dar a norma, ele vai dar a sentença, ele não vai ver portaria, não vai ver ele vai ver a lei. E a lei é a universalidade, é o artigo 196 e o 198. E é isso que ele vê. Esse vácuo cria isso. Então, eu acho, mais uma vez, eu entendo que é importante que a gente... o Estado tem que se antecipar nesse debate das doenças raras e incorporar isso como um desafio da universalidade. Se ele não fizer isso, ele vai judicializando e vai deixando de fazer programação. Então, eu acho que esse é o dever de casa que fica aí, que eu acho que está bem contextualizado. Roberto and Paul. Posso responder? Ok. Bom, em relação à sua pergunta sobre acelerar o desenvolvimento clínico de uma molécula, é possível. Hoje já se faz isso de alguma maneira. Principalmente na área que eu trabalho, oncologia, devido a esses timelines muito curtos, muitas vezes você faz os estudos combinados, vamos chamar assim, estudos fase 1/2 ou estudos fase 2/3, onde você não termina uma fase, dentro do mesmo estudo, você já expande a coorte de pacientes e já começa a incluir número maior de pacientes. Qual é a vantagem disso? Você não precisa abrir um projeto de fase, um estudo de fase 3 e ressubmissão regulatória, comitês de ética. Então, isso já se faz. Outro ponto que eu acho que acelerou muito, hoje você vê algumas moléculas no mercado, as chamadas terapias-alvo, que realmente, quando você tem um target, um alvo molecular muito claro, você, com um número muito pequeno de pacientes e com um desenho arrojado com fase 2, você consegue demonstrar o benefício e aprovar o medicamento. Então, acho que esses dois mecanismos, a terapia-alvo dirigida, quando você tem um target claro, e essa incorporação de uma metodologia mais arrojada nos estudos, isso já acontece. Os surtos, na verdade, eu acho que eles não aceleram, na minha opinião, o desenvolvimento das moléculas. O que eles fazem é aumentar e demonstrar a necessidade médica não atendida para se controlar doenças, por exemplo, infecciosas e doenças tropicais. Que está um pouco ligada à outra pergunta, que foi como é que o país define quais são as prioridades. Acho que, número 1, tem que ter uma discussão na sociedade brasileira, junto com o governo, e definir quais são os setores prioritários. Macro. São as doenças oncológicas, são as doenças infecciosas, é diarreia e desnutrição. Porque pode-se decidir não investir em pesquisa clínica para oncologia, porque nós vamos criar uma frente para tratar diarreia e desnutrição em crianças brasileiras. Então, essa é uma decisão que a sociedade brasileira tem que tomar aonde criar foco. Uma vez criado esses focos nessas macro-áreas, vamos chamar da saúde, das especialidades, mesmo dentro de uma especialidade, eu vou falar da minha parte, oncologia, por exemplo, o que é prioritário para o desenvolvimento de uma molécula num país, não é no outro. Câncer de colo uterino, por exemplo, no país, agora com o advento da vacina do HPV, isso vai melhorar muito, mas nunca se descobriu porque as grandes indústrias farmacêuticas não estão nos países tropicais, né? Então, assim, as necessidades médicas acontecem porque as empresas estão sediadas nos países. Por que se desenvolveu tratamento de doenças raras? Porque a necessidade médica dos pacientes americanos. Se a necessidade de doenças raras é a mesma dos brasileiros, pode ser que sejam outras doenças raras. Doença de Chagas, por exemplo, talvez seja um problema muito mais relevante do que uma enfermidade rara, do que ou um tumor. Então, acho que o país tem que sentar do ponto de vista de saúde pública e definir com a sociedade quais são as áreas e aí buscar os parceiros, buscar os setores para realmente dizer, olha, eu tenho este problema, ou quer com a indústria nacional, quer com a indústria multinacional.
e dizer, vamos junto colaborar e criar leis, incentivos e desenvolvimento. Isso. Que mais que eu teria? Os ensaios clínicos. Eu acho que se nós acelerarmos os timelines de aprovação, o Brasil tem condições de ser o campeão número 1 de inclusão de pacientes. Eu tenho exemplos que o Brasil entrou como um dos últimos países na lista de países selecionados para um estudo clínico. E do momento que o Brasil entrou e que aprovou-se o protocolo, a inclusão de pacientes foi completada rapidamente. A capacidade que os centros brasileiros e os investigadores têm de incluir pacientes em pesquisa clínica é incrível. Número 1, pela capacidade técnica. Número 2, porque é um acesso à saúde. Os pacientes fazem tomografia, ressonância, exames de laboratório num timeline que é diferente do sistema de saúde, público-privado até. Então, na hora que você encurta, e quem que beneficia isso no final? Todos. Uma situação que todos ganham. A indústria ganha porque sua molécula é mais rapidamente aprovada, o estudo termina, os pacientes têm acesso à saúde, os investigadores se desenvolvem. Quer dizer, é um cenário muito positivo a todos. Então, a sua pergunta, acho que sim, muda muito e faz muita diferença o tempo. Paul, would you like to... Yeah, just, I mean, I think Roberto said it quite well. Just something to add on to his point on how society needs to come together and kind of reevaluate which, with limited resources that one has, you have to prioritize certain sectors or certain disease states or disease areas over others. That's just the reality of it. I think, as Roberto was saying, society coming together and bringing everyone to the same table, whether it be patients or physicians, companies, insurers, whomever, having them at the same table talking about this, convened by a central organization, is very valuable. But I think as far as the Orphan Drug Act goes, and what we saw then, it was thousands of patients knocking on the door of the conveners. It wasn't that there was a top-down approach; it was a bottom-up approach, and I think this very well could come to fruition elsewhere as well, that you'll see a certain disease or a certain disease state where it's just so particularly prevalent, or there is such a dearth in the treatment for this disease or disease state that the citizens will demand the elected officials to do something. So it'd be more of a bottom-up approach, as the Orphan Drug Act was. And so I mean, I think there's myriad ways that it could happen, but I think recognizing that it will in one way or the other, and preparing for it and being ready for it, as Congress was in 1983, is especially important. Well, com isso eu acho que nós estamos concluindo este problema, né? Porque está 2 minutos antes do prazo previsto. Estamos com 2 minutos, temos que matar aqui 2 minutos. Mas, olha, eu queria dizer a vocês, uma satisfação muito grande participar, poder ajudar a organizar, porque, enfim, isso aqui é um centro de política pública. Nós temos a pretensão de ajudar a melhorar a qualidade das políticas públicas. Eu acho que, enfim, acho que talvez tenhamos contribuído. Eu tenho muita esperança de que este tipo de debate possa ter contribuído, eu creio que contribuirá. Eu sou eu sou um velhinho otimista. Eu lembro da época que nos diziam que o Brasil nunca ia ser uma democracia, que nós jamais teríamos estabilidade econômica. Enfim, eu sou da geração que provou que tudo isso era bobagem. Então, eu não acho que haja, eu acho que não há problema sem solução. Então, vamos atrás. Eu fico muito orgulhoso de poder contribuir, de poder, de alguma forma, e vamos continuar. Agora, o Dr. Brito, que é o meu chefe, meu guru, sempre foi. Fala. Nós vamos sair daqui, dentro de pouquíssimos minutos, todos juntos, à embaixada. Né? Yes. E amanhã teremos uma madrugada cívica, porque às 8 horas sairemos para viajar rapidamente para a última visita. E gostaria de lembrar a saída às 8, café tomado. Que já foi. E penúltima, a última é do Departamento de Estado. E lembrar que exatamente há 68 anos, né, no dia de amanhã, nascia Darcy Peronte. Portanto, estamos na contagem regressiva, faltam 24 horas para o aniversário de Darcy Peronte. Well, let me... Presentes. Wait. Do not... Tenho a lista
Eu tenho a lista do que ele quer ganhar de presente. Okay, we'll go through the list and we'll buy everything tomorrow at a shopping mall. Now, thank you, Paul. Muito obrigado, Roberto. It was a great session. Nós vamos agora. Nós temos aqui um ônibus e uma van à disposição na rua 14. Como costumava dizer, quem for brasileiro que me siga, porque eu sei onde está. Muito obrigado a vocês. Não, mas o Velasquez, que trabalha com ele aqui, fala. Muito obrigado. Foi um prazer enorme conhecê-lo. Obrigado vocês por me ouvir. Tchau, prazer. Muito prazer. Por favor, vou deixar meus contatos. Muito obrigado. Adorei. Apesar de eu estar aqui,